Saudações a todos, aqui quem fala é José Paulo de Barros, Paulo Coroa de Maceió, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: eu estou aqui com um youtuber, Alfredo Paulo, que vai dar uma notícia interessante para vocês sobre o Edir Macedo e um falso médico, aliás, um médico que ele postou uma informação falsa sobre o coronavírus. Prestem atenção. Eu quero falar para você a respeito de uma notícia, tá? Que está aqui no Extra, que diz assim: médico da Unifesp espalha informações falsas, tá? Abre aspas. De coronavírus a gente não morre, porque Deus não quis. Esse médico é o mesmo médico que o Macedo usou numa live dele para dizer para as pessoas que elas não devem se preocupar com o coronavírus. Então, a notícia é o seguinte. Fique escutando aí atentamente, enquanto 2 minutos eu volto em 2 minutos. O médico da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, está sendo duramente criticado nas redes sociais por ter publicado um vídeo em que ele aparece dizendo informações falsas sobre o novo coronavírus. A publicação original, feita no canal do YouTube do patologista Benny Schmidt, foi excluída, mas as imagens continuam circulando na web, agindo como um desserviço em meio à pandemia que já matou mais de 7.000 pessoas em diversos países. Abre aspas. Aquilo que está sendo vinculado na imprensa no mundo inteiro não condiz com a verdadeira situação e patogenicidade desse vírus, fecha aspas. Ele afirmou, contradizendo as autoridades dos países afetados e a Organização Mundial da Saúde. Para se ter uma ideia, apenas no domingo houve 368 mortes em decorrência do Covid-19 na Itália, marcando o maior número diário registrado em qualquer país, incluindo a China. Vocês prestem atenção no interesse do Edir Macedo em contratar esse médico para lançar essa notícia falsa, sobre o coronavírus. A intenção do Edir Macedo não é outra senão não evitar o número de pessoas, de fiéis que vão acorrer à sua igreja. Então, com essa notícia, ele acha que as pessoas vão se convencer disso e vão continuar se aglomerando nos templos dele, nas igrejas universais, e por isso que eles bolou esse plano para que o médico fizesse esse tipo de informação, desse essa informação, no intuito de fazer com que as pessoas não deixem de comparecer aos cultos. Essa é a intenção do Edir Macedo. E como também tem uma reportagem dada por esse youtuber Alfredo Paulo, entendeu? Que fala sobre o Malafaia. O Malafaia disse em outra ocasião que governador nenhum tem o poder de impedir os cultos na igreja dele. Que de maneira nenhuma ele ia atender, ele só atenderia se por uma força judicial. O poder judiciário é quem podia evitar que ele podia fazer ele fechar as portas dos templos dele para não haver culto. Isso disse o Alfredo Paulo, esse mesmo que vocês acabaram de ouvir, em outra entrevista no mesmo youtuber, no mesmo canal, falando sobre essa decisão do Malafaia. E na mesma reportagem ele diz que tudo isso o Malafaia faz
visando dinheiro, porque se as pessoas deixarem de assistir os cultos dele, significa que vai cair, ó, dar uma queda enorme de milhares e milhares de reais. E isso vai prejudicar o, o processo de trabalho do Malafaia, na verdade, do Malafaia e de muitos outros, como R.R. Soares, como Edir Macedo, como o Valdemiro Santiago. Eles não se incomodam com a saúde das pessoas, não. O que ele se preocupa mesmo é com o dinheiro, o bolso das pessoas, que as pessoas se explodam, que elas se lasquem com coronavírus ou não. Eles querem dinheiro, o que importa? Eu tenho certeza que nenhuma da família desses pastores, desses líderes religiosos, vão comparecer a esses cultos. Ficarão de quarentena nas suas casas até passar essa crise de pandemia no mundo, porque isso é mundial, não tem, é universal, entendeu? Então, estou fazendo um apelo aqui a vocês que não saiam das suas casas, não saiam das suas casas para assistir culto nenhum, porque estão sendo fechadas shopping center, então, trens, né? Ninguém anda de trem, está tudo reduzido a nada. Praça só que está aberto lá em São Paulo é praça de alimentação. Mas cinemas, centros comunitários e outras coisas dessa natureza, de diversão pública, estão proibidas de atuarem para evitar o contágio desse coronavírus com as pessoas. E enquanto isso chega o Malafaia e o Edir Macedo, entendeu? Afastando das pessoas a ideia de que podem ser contaminados, que não podem ser contaminados. Podem sim. Evitem aglomerações em templos evangélicos, porque isso é muito perigoso. Deus pode salvar sim, evitar, mas Deus também diz, seja prudente como a serpente, né? Se Deus dá o meio de se livrar, a gente tem que se livrar, entendeu? Daquilo. Aproveitar aquela dica que Deus dá para a gente saber se livrar do mal. Então, não vão na onda desses pastores que requerem só dinheiro, só pensam em dinheiro. Porque se vocês deixarem de ir, não vai entrar dízimo, não vai entrar oferta, não vai entrar mais oferta e mais oferta e ofertas e mais ofertas. É isso que eles querem de vocês. Mais nada. Se preocupar com a família de vocês, com a saúde de vocês, com nada de bem para vocês, eles se incomodam. Eles só querem usufruir os seus direitos de ter... Direito não, que eles não têm direito a isso. Só querem usufruir o seu dinheiro, a sua grana e mais nada. Portanto, aí está o aviso. Vocês ouviram o que o Paulo Alfredo falou, o Alfredo Paulo falou. Então, ouçam também isso que eu estou lhe dizendo. É uma dica para que vocês se precavejam, entende? Sobre a possibilidade de vocês serem contaminados dentro desses cultos. Porque são muita gente, todos respirando o mesmo ar, todos juntos, comprimindo, apertando uns aos outros, e não podem fazer isso. Viu? Para o seu próprio bem, evite essas aglomerações. Se vocês gostaram do recado, não esqueçam de dar aquele like, por gentileza, e compartilhar, porque isso é muito importante. E ainda importante mais ainda é subscrever-se. Esse foi o canal do Paulo Coroa de Maceió para vocês. Mais um vídeo do Alfredo Paulo falando sobre Malafaia, que disse que governador nenhum ia fazer com que ele suspendesse os cultos dele. Vamos ouvir aí, prestem atenção. Tenha um pouco mais de paciência, só dessa vez. Sobre esses líderes religiosos, Silas Malafaia, governador nenhum vai suspender meus cultos, diz Silas Malafaia. Abre aspas, governador nenhum vai suspender meus cultos. Eles não são nem doidos, não têm poder para isso. Só com determinação judicial, fecha aspas, afirmou o pastor bolsonarista Silas Malafaia. Aliás, o Silas Malafaia, não sei se ele é bolsonarista, o que ele é. Ele é igual Macedo. Aonde tiver poder, ele está. Já teve com Cunha, já teve com outros aí também, né? É só você pesquisar na internet. Tá? Ele está sempre abraçado
com quem está no poder e, normalmente, esses que ele abraçou se envolveram em corrupção. É só você pesquisar, tá? Então vamos lá. O pastor Silas Malafaia, fundador da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, endossou o discurso irresponsável de Jair Bolsonaro e disse que não pretende fechar as portas de seus templos durante a pandemia do coronavírus. Abre aspas. Governador nenhum vai suspender meus cultos. Eles não são nem doidos, não têm poder para isso. Só com determinação judicial, fecha aspas, afirmou o líder religioso, segundo informa a coluna do jornalista Lauro Jardim. Enquanto o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, informa que vai decretar estado de emergência no estado do Rio de Janeiro, Malafaia diz que não vê sentido em suspender cultos. Abre aspas, ele só enxerga a possibilidade de dar uma pausa nas cerimônias religiosas caso a situação se agrave ainda mais e o país praticamente pare, destaca o colunista. Então, você vai vendo aí, meu irmão, minha irmã, claro que nós não estamos aqui generalizando, porque existem vários líderes, tá, religiosos, não apenas de igrejas evangélicas, mas até igrejas católicas, outras igrejas que não são neopentecostais, estão orientando os fiéis a ficarem em casa, fazendo cultos pela internet, ou seja, estão realmente contribuindo com a sociedade. Mas você veja que existem líderes religiosos que são irredutíveis quando se trata de fechar, né, ou temporariamente, ou até mesmo orientar os seus fiéis a não irem aos cultos, porque não ir ao culto, fiel não ir ao culto, significa não ter dízimo, significa não ter oferta. E a preocupação, né, sempre é essa. Pois bem, vocês viram, a preocupação desses líderes religiosos em fechar os seus templos é essa. Porque se eles fecharem, as pessoas deixarem de ir, elas não vão levar seus dízimos, não vão levar dinheiro, ofertas e coisas parecidas. E isso naturalmente vai prejudicar esses líderes, né? Ele já é habituado, acostumado a arrecadar muito dinheiro das pessoas, passando esse tempo com as igrejas fechadas, os templos fechados, claro que isso vai alterar o movimento, o trabalho deles. Por isso eu digo a vocês, não saiam das suas casas, entendeu? Para ir a culto nenhum, porque ali naquele lugar pode ter muita gente contaminada, infectada com esse vírus e transmitir para vocês. Fiquem nas suas casas, porque é melhor vocês passarem 15 dias de quarentena do que passar o resto da eternidade no cemitério, não é verdade? Ou chorando a morte de algum parente de vocês. Portanto, este é o recado do Alfredo Paulo, do Paulo Alfredo e do Paulo Coroa aqui, para vocês terem atenção, tomar atenção e seguir essas regras. Nossas regras não, regras do governo em geral, ok? Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre.